Eles dizem o seguinte, vamos jogar 10 partidas. A pessoa que não sabe vai toda animada. Joga a primeira, perde. Joga a segunda, perde. Joga a terceira, perde. Na quarta, ela começa a ficar triste. Joga a quinta, a sexta, na sétima, ela começa a ficar com raiva. Quando chega na nona, ela tenta quebrar o tabuleiro porque ela não aguenta mais. Seria mais ou menos a nossa vida. A gente vai vivendo e levando pancada. Vai vivendo, levando pancada. E a nossa pancada vai fazendo a gente ficar triste. Logo em seguida, vai trazendo raiva e dor. E num determinado momento, a gente não suporta mais e quer quebrar o tabuleiro. Muitas vezes como? Querendo sair daqui pelas portas do suicídio. Então, os Espíritos dizem para a gente que você precisa entender o processo da vida. Você precisa se espiritualizar. A sua vida precisa fazer sentido. Enquanto a gente estiver sofrendo, seja qual for a dor, porque Kardec diz no Evangelho segundo o Espiritismo que todos os sofrimentos, só vai ter consolação na bondade e na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar e na vida futura. Então você vai consolar uma pessoa e ela está extremamente inconsolável, seja até você. Quando essa pessoa está diante dessa dor e que não consegue mais ver nada, os Espíritos dizem, só se acreditar que Deus é bom e Deus é justo e que a vida continua após essa. Porque senão, nada vai consolar. Então é no momento da nossa dor que os Espíritos dizem, precisamos nos espiritualizar. Por isso, vir na doutrina espírita não é só resolver os nossos problemas, porque muitas vezes os nossos problemas já estão sem solução, já passaram, mas a gente ainda traz a dor. Mas ele está dizendo o seguinte, venha, tenha o conhecimento para saber lidar melhor com as suas dores, porque a dor é o aperfeiçoamento moral no mundo. Quando a pessoa aprende a se modificar depois da sua dor, porque o que acontece? A vida coloca a gente no chão, nos aperta em sofrimento, e muita gente pensa que está lutando MMA, né? Que tem um homem forte batendo, e a gente quer sair, bate, até chegar ao ponto que ele diga o seguinte, eu preciso mudar, porque essa vida não dá para mim. Então, geralmente, quando a gente busca essa mudança, a gente busca o nosso aprimoramento moral, se tornar uma pessoa melhor. Não importa em que religião a gente for, mas se ela estiver provocando o nosso crescimento moral, é o selo que está vindo ali, porque a gente entra muitas vezes nas religiões pela dor. Não é? Então a gente vai ganhar esse selo de aperfeiçoamento passando por essa dor. Numerosas criaturas sentem-se eminentemente sofredoras por não lhes ser possível a prática do mal. Então hoje a gente tem uma grande dificuldade do perdão. Não é? Então tem pessoas que sofrem agressões e, de uma certa forma, quer ver o mal da pessoa. Não é? Ou sofre porque ela está feliz, ou porque está dando certo para ela. Então ele está dizendo o seguinte, numerosas criaturas sentem-se eminentemente sofredoras por não lhes ser possível a prática do mal. Revoltam-se, outras porque Deus não lhes atendeu os caprichos perniciosos. Então, os caprichos perniciosos, os Espíritos dizem que é o materialismo. É o materialismo. Quando nós buscamos os nossos desejos focados na terra e essas situações não acontecem do jeito que a gente espera, o sofrimento vem muito forte. Então, ele continua dizendo, o sofrimento de muitos homens, na essência, é muito semelhante ao do menino que perdeu seus brinquedos. Você perde alguma coisa que não é sua e você sofre. É isso que está fazendo com que a gente entenda. Muitos homens, na essência, é muito semelhante ao do menino que perdeu seus brinquedos. Se a gente começar a analisar o nosso sofrimento, você sofre por quê? O que aconteceu na sua vida para te levar a esse sofrimento? Porque eles dizem para a gente, remonte a sua consciência e veja se você não é o próprio causador da sua dor. Se você tivesse tomado atitudes diferentes, você não estaria nessa situação. Então, como nós somos orgulhosos e egoístas, os Espíritos confirmam isso, que o nosso problema é sempre acusar o externo. A vida que está me causando dor, a decisão dos outros que está me causando dor.
mas na verdade é a minha incapacidade de lidar com o que a vida me oferece. Porque se você passar a vida toda reclamando das suas dores, dos seus sofrimentos, que realmente machuca, você não sai do lugar. Então a gente vai ver realmente pessoas se lamentando da sua vida, reclamando da sua vida, mas não estão fazendo nada para mudar. O sofrimento é a força purificadora onde perdemos o peso das paixões inferiores a fim de nos alçarmos à vida mais alta. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, é o capítulo da paciência. Então, quem quiser entender um pouco sobre a paciência, vai no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele começa dizendo assim: a dor é uma bênção que Deus enviou aos seus eleitos. Deus vos marcou nesse mundo para a glória no céu. Porque quando Jesus afirmou que a felicidade não é deste mundo, que o reino dele não é deste mundo, é para que a gente acorde que a vida não é aqui. A vida aqui ela é rápida e passageira, um instante na eternidade. Todos nós vamos morrer um dia. É como se a gente fosse assistir o filme do Titanic. Você bota o vídeo do Titanic, você sabe que o navio vai afundar. E qual é a história do Titanic? É até o naufrágio. Então, a nossa vida é até o desencarne, por mais que ela continue. Então, muitas vezes, as pessoas se apegam aos seus sofrimentos e arrastam sua vida lamentando aquilo que não aconteceu, ou que perdeu. E aí eles dizem o seguinte, que é o verdadeiro apego. Aí Emmanuel vem com uma mensagem muito bonita, que para mim é um mantra, eu já posso ter repetido aqui muitas vezes, mas eu vou repetir novamente, que ele diz o seguinte: se você está sofrendo e quer resolver todos os seus problemas íntimos da alma, comece o seu curso de autolibertação, aprendendo a conviver com tudo sem ter nada, com todos sem ter ninguém, com tudo até o seu corpo físico, com todos até as pessoas que você mais ama, porque você veio sozinho para esse mundo e sozinho você vai sair. Isso é fé raciocinada. Quanto mais a gente for apegado às coisas, às pessoas, quando isso vai se afastando da gente, o desespero vai batendo. A doença incurável traz consigo profundos benefícios, que seria das criaturas terrestres sem as moléstias dolorosas que lhes apodrecem a vaidade. Emmanuel chama a dor de dor auxílio. Porque a gente muda pelo amor ou pela dor, não é? Então, as doenças físicas, ela vem com um propósito de fazer a pessoa frear a sua vida e dizer, opa, para onde eu estava indo na minha vida? Então, ele diz, a doença incurável traz consigo profundos benefícios. Profundos benefícios. Porque todos nós que vamos desencarnar, nós vamos continuar no plano espiritual. Mas as pessoas perguntam, como está meu parente no plano espiritual? Como é que ele era em vida? Então, a base de estar bem ou mal no plano espiritual é a sua evolução moral. Quanto mais desapegado da terra, mais ele se encontra mais fácil como espírito no plano espiritual. Quanto mais apegado à terra, mais ele continua sofrendo lá. Quem são os nossos obsessores? São espíritos que desencarnaram com as suas dores e seus sofrimentos e querem continuar vivos. E transmitem a dor deles para a gente. Então, se a gente quer realmente se modificar, a gente precisa modificar a nossa moral para desencarnar bem. Porque todo mundo se prepara para viver na Terra. Ninguém se prepara para desencarnar. E aí ele diz para a gente o seguinte, que a doença de longo curso é um benefício ao espírito que faz ele refletir o seu comportamento. Não é? Muitas vezes você adoece, tem que passar por quimioterapia, aquele sofrimento físico, mas você vai se desprendendo da terra quando você começa a compreender que você vai desencarnar. Mas a gente vai desencarnar desde que a gente nasceu. Só que a gente não se prepara para isso. E aí, quando a pessoa desencarna, famílias em desequilíbrio por também não entender o processo, transmite dor para si. Então, a dor faz parte, mas a falta de conhecimento faz que esse sofrimento nos sufoque. E ele diz também que uma das causas do nosso sofrimento se chama decepção.
Decepção. Eu não esperava que ele fosse assim. Eu não esperava que essa situação acontecesse comigo. Mas a gente não sabe, a vida faz parte, não é, do nosso caminhar na Terra. E elas nos apresentam sofrimentos e dores que são as nossas provas. Por mais que seja difícil aceitá-las, faz parte do nosso processo. Que seria das criaturas terrestres sem as moléstias dolorosas que lhe apodrecem a vaidade? Pessoas extremamente orgulhosas, extremamente autoritárias, né? Empresários muitas vezes que só quer cuidar do seu lado profissional e não cuida da família. Daqui a pouco tem uma doença, paz, meu Deus, eu vou morrer. Vou deixar meu filho, minha mulher. E aí diminui essa vaidade porque a pessoa começa a perceber que ela é uma pessoa frágil. Aí ele diz, até onde poderiam ir o orgulho e o personalismo do espírito humano sem a constante ameaça de uma carne frágil e atormentada? Para os espíritos, quando a gente vai no momento do desencarne, tem um item que eles falam no Evangelho, sobre deixar os mortos, enterrar os seus mortos e vá anunciar o reino de Deus. Enterrar os seus mortos é acreditar que morreu ali e acabou, e a gente vai enterrar o nosso parente, que é o corpo físico. Aí ele diz, vá anunciar o reino de Deus, porque a vida espiritual continua. E aí no livro dos Espíritos eles trazem o seguinte, como se fossem várias crianças mortas, e as pessoas sofrem vendo as crianças mortas. Não é? E aí Kardec questiona os espíritos. Mas por que tanta gente morre nessas guerras, morre inocente e criminoso? Será justo isso? Aí Kardec diz que esse caso é como se você fosse analisar uma guerra. Um general está muito mais preocupado com o soldado do que com seus uniformes. Então imagine que a gente vai lutar contra Araranguá. Está todo mundo uniformizado. Eu sou o general aqui. A gente vai para o campo de batalha. Vocês acham que eu vou estar preocupado com os uniformes ou com vocês? Então ele está dizendo para a gente que Deus é o general. O soldado é o espírito imortal. E os corpos são uniformes. Uniformes. Então esse desprendimento do entendimento vai fazer com que a gente passe pelas situações. Porque realmente é um impacto quando você está diante da dor. Mas o que está ali é um uniforme. Então, até onde poderiam ir o orgulho e o personalismo do espírito humano sem a constante ameaça de uma carne frágil e atormentada? O corpo adoecendo, a pessoa vai parando. Então, muitas vezes, as nossas dores são freios de comportamento. Não é? Por isso que a dor é auxílio. Você adoece, você tem que modificar o seu comportamento. Aí ele diz, há criaturas doentes que lastimam a retenção no leito. Aqui ele está falando de doenças físicas, mas a gente pode falar de qualquer dor moral, quando ele está dizendo, há criaturas doentes que lastimam a retenção no leito e choram aflitas. Quando você está sofrendo, você está doente. Não é? A doença da alma ou a doença do corpo físico. Aí ele diz, não porque desejem renovar concepções acerca dos sagrados fundamentos da vida, mas por se sentirem impossibilitadas de prolongar os próprios desatinos. Muitas vezes a doença está ali jogando no chão, para você mudar o seu comportamento moral. Vai dizer, olha, não dá mais para ir por esse lado. E a gente insiste porque nós somos imperfeitos. E aí a dor continua. Aí a gente pede a Deus, pede a tudo, pede aos Espíritos que resolvam os nossos problemas. Aí, de uma certa forma, vem um merecimento de melhora de vida. Mas daqui a pouco a gente começa a fazer tudo errado de novo. Você está passando uma crise financeira, você sofre, você pede a Deus que lhe ajude, aos bons espíritos que lhe ajudem, daqui a pouco você tem um ganho de dinheiro que lhe recupera o fôlego, mas você não evoluiu moralmente. Você continua fazendo os mesmos erros. Por isso que as pessoas dizem, meu Deus, mas ele não muda, mesmo sofrendo, mesmo... Não, é porque não quer. Ou porque ainda não viu sentido na sua vida em se modificar. Então tem uma história bem legal no livro Gênesis, que ele diz o seguinte, um homem subiu uma montanha, mas não tão alta. E lá ele viu um homem caminhando, um senhor caminhando. E lá na frente ele viu 2 ladrões. Ele estava vendo o homem caminhando para os ladrões e os ladrões. Então, essa cena para ele era presente. Ele sabia que esse homem caminhando ia ser assaltado.
Mas o homem não sabia. Então, para o homem, era o futuro. O que é que eles querem dizer para a gente? Que quando a gente se espiritualiza e a gente aprende as coisas, é como se a gente saísse do vale. Porque você já vê o que vai acontecer com você. Porque muitas pessoas pegam os seus benefícios, as suas alegrias, num momento estreito. Eu falo muito para adolescente, né? Eu faço palestra fora do Espiritismo também para adolescente. Eles acreditam que a felicidade é agora, mas eles não vê o resultado no futuro. Então nós somos tão ignorantes, tão orgulhosos e egoístas, que a gente sabe que está fazendo errado e não quer mudar, porque a gente já sabe onde vai dar o resultado. Aí tem que vir a dor para aprender. É a famosa história. O escândalo é necessário, mas ai porque ele vem. Porque o escândalo é uma oportunidade de a gente rever a nossa conduta. Então, se te encontras atado ao leito, incapaz de mobilizar as próprias energias em benefício de ti mesmo, recorda que, por vezes, a lição da enfermidade deve ser mais longa a favor de nossa grande libertação no futuro. Vamos devagar entender. Se te encontras atado ao leito, se está sofrendo, ou qualquer outra pessoa está sofrendo, incapaz de mobilizar as próprias energias em benefício de ti mesmo. Quer dizer, buscar conhecimento, buscar energias para que eu melhore. Aí ele diz, recorda que, por vezes, a lição da enfermidade deve ser mais longa a favor de nossa grande libertação no futuro. Quanto tempo você está sofrendo? Não vai mudar. Enquanto a gente não buscar a nossa cura espiritual, que é a nossa transformação moral. Então ele está dizendo o seguinte, que muitas vezes você passar por aqueles sofrimentos é porque você não quer cuidar de você. Você quer um passe de mágica para que algo venha e resolva o seu problema. E a gente fica descrente, porque por mais que a gente peça, por mais que a gente ore, as coisas não acontecem. Porque a partir do momento que eu começar a compreender que essa dor de fato que vem na minha vida é para que eu olhe para mim, porque enquanto nós estivermos olhando para as crises que estão vindo de fora, para os comportamentos que estão vindo de fora, como uma agressão, porque Kardec pergunta, por que os espíritos entram na nossa vida para nos prejudicar? Isso pode ser desencarnado ou encarnado. Ele diz que os espíritos são filhos de Deus, obra da criação, que entram na tua vida para testar sua perseverança e sua prática do bem. Nós vamos ser testados. Se os nossos problemas são de relacionamentos, nós somos testados a nos modificar. No casamento, Kardec pergunta mais ou menos assim. Os espíritos podem se reconhecer do passado? Aí eles dizem que não. Mas que uma força tão grande de energia vai atraí-los no meio da multidão, que muitas vezes a pessoa vai dizer, mas meu Deus, como é que eu encontrei essa pessoa? Às vezes é apaixonada por outro, gosta de outro, não queria casar, mas aquela pessoa entra na vida dela. É porque existe um imã. Existe um imã. Porque eu tenho uma necessidade com aquela pessoa. E se a dor existe depois que a gente se encontrou, é para ter paz. Toda vez que você estiver em conflito com alguém, o objetivo é a paz. Se você estiver alimentando a briga, se você estiver alimentando o sofrimento e não vibrando pela paz, isso vai perseguir a sua vida. Você pode mudar de relação, vai aparecer uma outra te provocando. Abençoa as dores que te ferem o espírito e estraçalham o coração. É duro, às vezes, ler o Emmanuel. Quem quiser aprofundar no Emmanuel, às vezes ele bota a gente e aperta. Abençoa as dores que te ferem o espírito e estraçalham o coração. Ele sabe que nos fere e estraçalha o coração. Essas amarguras ou atrozes obrigam-te a calar, para que a verdade te fale a consciência. Quantas pessoas estão sofrendo e não querem admitir? E a dor vai dizer, não vai mais por aí. Não continua mais nessa relação, modifica os teus propósitos, mas a pessoa continua ali. Então ele está dizendo que essas dores faz com que a verdade venha na nossa consciência. Porque se você pensar, o que é que eu vou fazer aqui? Ir para o lado direito ou para o lado esquerdo?
que se chama as dúvidas da vida, tenha certeza que qualquer caminho que você pegar vai ter sofrimento. Não existe caminho na terra onde você não passe por dor. Mas a pergunta é, nesses dois caminhos que você está, o que é melhor para você? Por exemplo, continuar na sua família ou sair da sua família? Continuar no seu emprego ou sair do seu emprego? Continuar vivo ou se matar? Isso se chama ambivalência. Ambivalência são dois pensamentos conflitantes que torturam a alma. O que eu vou fazer, meu Deus? Qualquer caminho que você decidir vai ter sofrimento. Se você fica ou sai de casa, se você continua no emprego ou sai do emprego, se você se mata ou não se mata, você vai passar por sofrimento. Mas o que é melhor para você? Então, para tomar decisão na vida, você precisa estar equilibrado. Uma pessoa chega para mim, já, se eu quero me separar, eu estou muito sofrimento. Eu disse, qualquer atitude que você tomar agora é errada. Por quê? Porque você não está em paz para decidir. Não está em paz. Você está sofrendo, você quer coisas melhores. Mas se você sair dali, você vai sofrer. Então, nós precisamos entender que quando nós estamos nessas angústias que nos torturam a alma, é porque a gente não está equilibrado. Não dá para decidir ali. Porque é fácil você se arrepender logo depois. Não é? Depois da morte, a gente só escuta os comunicados nas mesas mediúnicas. Eu não queria me matar. Essa reencarnação, a encarnação dela já acabou. A vida dela vai continuar. Então, a gente continua aqui. Então, se a gente está com esses sofrimentos na mente, exatamente, mais uma vez, para fortalecer. A dor é o preço sagrado de nossa redenção. Ninguém passará ileso nos caminhos do mundo. A dor é preço sagrado de nossa redenção. Precisamos dela. Isso é entender, pessoal. É entender. Porque, meu Deus, os espíritos são muito masoquistas. Eles falam que a gente precisa sofrer. Aí eles dizem no evangelho para a gente. Pouco importa saber o que você fez. Se você estiver sofrendo, o mal você fez. Pouco importa saber o que você fez. Se você está sofrendo, o mal você fez. Isso quer dizer, mais vale ser humilhado do que humilhar. Ser agredido do que agredir. Ser traído do que trair. Porque eles dizem que quando nós estamos sofrendo, nós estamos na nossa melhor situação. Por quê? A partir do momento que eu estou sofrendo e compreendo a minha dor, eu estou me limpando dos meus erros. Estou limpando os meus erros. Aquele que está errando com a gente está se comprometendo. Então eu preciso começar a ter essa consciência, porque ser espírita é tentar entender o que os espíritos querem nos dizer. O que é que os espíritos querem nos dizer? Que essa dor vai fazer com que você modifique os seus erros do passado. Por isso é um conselho que eu dou para vocês. Está sofrendo, pede perdão a Deus. Mas, meu Deus, tinha que ser meu marido para me machucar? Tinha que ser meu filho para me machucar? Aí eles dizem, quanto maior a dor, maior o comprometimento você tem. Quanto mais você reclamar da sua dor, mais comprometimento você tem. Então, muitas vezes, para que o espírito passe por uma dor que vai modificar a sua alma, precisa ser agredido porque ele confia muito. Não sei se vocês vão desistir do espiritismo. Porque as pessoas dizem assim, eu poderia aceitar isso de qualquer pessoa, mas não dela. Porque eu entreguei minha vida para ela. Imprudente. Quando a gente entende a doutrina espírita, a gente sabe que todo mundo é imperfeito. Quando você entrega a sua vida num homem imperfeito, você vai sofrer. Porque ela vai errar. E é natural que ela erre. Por isso que Emmanuel diz, faça tudo pelas crianças. Tudo que você pode, faça pelas crianças. Mas nunca sofra, nunca se desespere pela atitude dos adultos. Eles fazem o que eles querem. Então, uma pessoa errou com você, eles dizem, se resigne. Aceite a pancada. Seja indulgente. Entenda que ele é um espírito imperfeito que errou, mas você também é. Porque a gente vê muitas pessoas sofrendo, gritando, e faz os mesmos erros. Só porque foi agredido. Às vezes as pessoas acusam as outras pessoas que estão fazendo errado, mas ela também está fazendo. Só que ninguém viu ainda. Ninguém viu.
Por isso que eles dizem, o seu perdão não é para os homens. A irmã não deixa muito claro, seu perdão é para Deus. Pouco importa se as pessoas vão aceitar ou não. Se você disser, meu Deus, me desculpe pelo que eu fiz, e o outro não quer aceitar, o problema é do outro. Mas muita gente sofre quando erra, querendo o quê? Que a pessoa lhe perdoe. Por isso que eu digo o seguinte, a mulher adúltera no chão, que é aquela cena de Jesus, as pessoas vão jogar pedra. Então, quando eles pegam a pedra, eles perguntam para Jesus, Jesus, a lei diz, atira a pedra. E aí, o que é que ela faz? Jesus faz, escreve os erros de todo mundo e diz, quem tiver sem pecado, atira a primeira pedra. Ninguém atira. E aí a mulher olha para ele, Jesus, e agora? Aí ele diz, eles não te condenaram, nem eu, nem meu pai te condenam. Vai e não peques mais. Então, para mim, tem duas lições aí. Uma lição é dizer o seguinte, ei, não joga pedra em ninguém porque tem um monte de defeito. É melhor calar. Então, ninguém tem moral para falar de mim. Ponto. Porque se eu estou errado e estou imaginando a cena de Jesus, as pessoas querem jogar, vão dizer, qual é o seu pecado para jogar pedra nele? Mas isso é uma questão de entendimento. Só que nessa vida, se a gente errar, as pessoas vão jogar pedra. Mas tem a lição da mulher adúltera. Vai e não peques mais. Isso é a maior lição de auto-perdão que a gente pode ter na vida. Então, se você errou ou está errando e sofre muito com isso, se machuca muito pelas suas atitudes, lembre de Jesus. Nem eu, nem meu pai vai te condenar. Vai e não peques mais. Porque quando a gente sofre pelas nossas atitudes, isso machuca muito mais. Porque a gente vê a nossa fragilidade de ser humano. Aí muitas pessoas dizem assim, mas eu não vou conseguir mudar. Lembra do Chico Xavier. Você não pode voltar atrás e fazer um novo começo. Mas você pode se modificar agora e fazer um novo final. Repito isso em várias palestras. Se eu faço palestras para vocês, é porque eu era muito cachaceiro, festeiro, e sofri um monte. Fui no fundo do poço para dizer, eu me mato, eu saio daqui. Então, hoje, eu agradeço todos os meus sofrimentos, porque eles me levaram a um lugar que eu fui descobrir o que eu tinha que fazer na Terra. Me melhorar. Por isso, não condenem os erros do passado. Era o que a gente podia fazer naquela época. Não é? O remorso, meu Deus, mas eu fiz isso, aquilo. Entrega para Deus, era o que eu tinha condições naquela época. Toda dor física é uma dor ilusão, enquanto a dor moral é essência. Daí a razão porque a primeira vem e passa, ainda que se faça acompanhada das transições de morte dos órgãos materiais. É só a dor espiritual, é bastante grande e profunda para promover o luminoso trabalho do aperfeiçoamento e da redenção espiritual. Ele está dizendo, mais uma vez aqui, confirmando, que existem dois tipos de dor, a dor moral e a dor física. Ele está dizendo para a gente que toda dor física é uma dor ilusão. A dor verdadeira é o que a pessoa está sentindo na alma. Se você está dentro da casa espírita sentindo dores físicas e vem fazer tratamento para cuidar do seu corpo físico, vá lá tomar paz. Mas essa é uma dor ilusão. Ele quer saber como é que você está. O que é que está torturando sua alma? Porque eles dizem que a dor física não modifica o ser humano. Só a dor moral. É quando você aprende e diz, não consigo mais ser desse jeito. Porque enquanto você estiver dizendo, ele não pode ser desse jeito, as pessoas não podem ser assim, o mundo não pode ser assim, você está perdendo tempo. Porque nenhum de nós tem condições de mudar esse mundo. No máximo que a gente pode fazer é vibrar e fazer o melhor que a gente pode dentro do nosso lar. Porque Emmanuel diz para a gente que tem pessoas que querem mudar o mundo, entram em projetos para mudar o mundo e não conseguem mudar 3, 4 pessoas dentro de casa. Não é? As pessoas acham que o mundo está um inferno, mas como é que está a sua casa? Um guia espiritual pode ser um bom amigo, mas nunca poderá desempenhar os vossos deveres próprios, nem vos arrancar das provas e das experiências imprescindíveis à vossa iluminação. Aqui um guia espiritual na visão espírita, mas pode ser um santo, pode ser quem você acredita espiritualmente. Nunca poderão desempenhar os vossos deveres próprios.
nem vos arrancar das provas das experiências imprescindíveis às vossas iluminações. Então, para a doutrina espírita, não tem mais essa promessa. Dobrar o joelho e pedir a Deus que alivie o meu sofrimento. Não, o sofrimento é meu. E o que é que eu posso aprender com isso aqui? Porque se você começar a colocar a sua vida nas pessoas e nos espíritos, eles não vão tirar a gente da dor. Não vão tirar. Não é? Você vai fazer uma cura lá de dor. Se você tiver que passar por essa dor, para se modificar, você vai passar por essa dor. Então muita gente diz, mas por que ele foi curado e o outro não foi? Tem muita questão de merecimento. Ela foi curada do câncer. Não tem cura. A pessoa vai morrer. O que ela ganhou em vencer o câncer dela é uma oportunidade para ela se modificar na vida. O avião veio e disse, meu Deus, só aquela pessoa escapou. Milagre. Não, ele vai morrer daqui a pouco. Mas a gente vai começando a compreender que a medicina que nos limpa da dor é para dar mais tempo para a gente se modificar. Essa era a mensagem. O reloginho passa, mas tem mais um minutinho para contar uma historinha para vocês. Tinha uma pessoa que estava na ponte para se matar. E ela gritava, né? Quero morrer, eu vou me matar, eu vou me matar. E passou uma pessoa lá e se preocupou com ela. Senhor, não faça isso, vamos conversar um pouco. Aí ele disse, não, mas vamos conversar um pouco. Me conta os seus problemas. Ele disse assim, olha, eu estou com 3 filhos, uma mulher doente, estou desempregado e eu não sei mais o que fazer. Aguente mais uma semana? Aí ele disse, não. Uma semana. Ele disse, tá, por você eu vou ficar mais uma semana. Na outra semana ele estava lá para se matar. Aí ele disse, mas senhor, não tem nada de bom na sua vida? Eu disse, não tem nada. Não, olhe direitinho. Não, a única coisa que eu tenho boa na minha casa é a minha vaca, que me dá leite, dá comida. Né? Então faz o seguinte, bota sua vaca para morar dentro da sua casa. Não, que isso? Ah. Aí ele foi lá e botou a vaca para dentro, da outra semana ele estava lá para se matar de novo. Cara, eu vou me matar. Mas por quê? É cocô, é xixi, é mau cheiro. Meu Deus, não aguenta mais uma semana. Tá. Na outra semana ele foi de novo, estava lá para se matar. Eu disse, eu não faça isso. E agora o que é que eu faço? Tira a vaca. Botou a vaca para fora. Passou 1 mês, 2 meses, e o cara se matou e eu não vi, né? Daqui a pouco ele estava lá, jogando baralhinho na praça. Ô, senhor, como é que você está? Ah, super bem, graças a Deus. E graças a você. Mas por quê? Quando o senhor mandou tirar a vaca, minha vida melhorou. Tá, mas os seus filhos e a sua mulher doente... Não, está tudo maravilhoso. Será que essa dor é a maior que a gente tem? Pare e pense. Tem outra historinha de vaca. Um guia, um mentor e um mestre e um aprendiz. Eles começaram a caminhar pelo mundo. Encontraram uma fazenda toda velha, destruída. Eles entraram aqui, vamos conhecer essas pessoas. Ele entrou na casa, disse, quem é o dono? Disse, seu José está ali, foi conversar. Seu José, como é que é a vida aqui, seu José? Meu filho, minha vida é só de sofrimento, só dor, não tem comida, não tem nada. Estou desesperado. Tá, mas não tem nada de bom aqui? Disse, não, só aquelas 2 vaquinhas que dá leite, comida para os nossos filhos. Tá, beleza. Foram embora, voltaram, ele falou para o aprendiz, mata as 2 vacas e joga no brejo. Não, mestre, o que é isso? Joga lá. Matou e jogou. E foram embora. Passaram-se anos, o aprendiz virou mestre, pegou o aprendiz dele e disse, agora a gente vai voltar naquela fazenda, porque eu não entendi a lição do meu mestre. Quando ele chegou naquela fazenda, estava uma coisa mais linda do mundo. Ele disse, meu Deus, não é daquela família. Aí eles entraram e perguntaram, de quem é essa fazenda? De seu José. Quem é o seu José? Faz tempo? Não, essa fazenda dele há muitos anos. Ele foi lá dentro conversar com o seu José. Ô, seu José, tudo bem? O senhor lembra de mim, que eu vim aqui com meu mestre há muitos anos atrás? Rapaz, eu quis matar vocês. Porque depois que saíram, vocês mataram a vaca, as minhas vacas. Mas hoje eu agradeço. Ele disse, por quê? Porque quando a gente estava sem nada, a gente olhou para o outro e disse assim, agora tem que fazer alguma coisa. Eu mandei um filho morar com o outro, eu mandei outro para outra cidade, a gente começou a dar um jeito. E aí a gente começou a crescer, a gente voltou para cuidar da gente, e agora a gente está assim. Será que não tem uma vaca aí, não, que a gente tem que matar às vezes?
Que a gente reclama, sofre, mas não modifica. Então que a gente possa refletir bastante, porque a dor é uma bênção que Deus nos envia. Evoluímos pelo amor e pela dor, mas pela dor compreendida. Quando a gente compreende os motivos da nossa dor, ela é uma bênção nas nossas vidas. Que a paz esteja com todos. Agradecemos assim ao nosso irmão Jefferson pela mensagem da noite, pelos esclarecimentos que deixou para todos nós. Que Jesus o abençoe. E vamos então, neste momento, pedirmos pela magnetização das nossas águas, que as energias salutares possam recair sobre elas, pedir pelos nomes que se encontram nas urnas de encarnados e desencarnados, pelos irmãos que se encontram num leito de um hospital, nos presídios, pelas crianças ao abandono, pelos idosos, por aqueles que vivem nas sarjetas da vida, por aqueles que ainda estão a vibrar no erro, nos vícios, no mal, no tóxico, por aqueles que perderam seu ente querido, que a bondade infinita do alto possa envolver a todos esses irmãos neste momento, recebendo eles de acordo com as suas necessidades. E nós, Senhor, que aqui estamos na Tua casa de amor, estamos conhecendo o Teu Evangelho e tentando colocá-lo nas nossas vidas. Mas volta e meia tropeçamos, mas sentimos a Tua mão amiga a nos erguer, porque Tu sempre estás conosco, Senhor. Vamos então, neste momento, nos prepararmos para recebermos o passe. O passe é transfusão de energias e a espiritualidade amiga, protetora, está a envolver cada um de nós neste momento, para que possamos aurir das energias salutares para o corpo físico, para o corpo espiritual. Vamos sentir como uma luz a penetrar todo o nosso ser, a entrar pelo nosso centro coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, esplênico, gástrico, genésico. Vamos nos reabastecer do amor divino. E unidos que aqui estamos num só sentimento e num só coração, a Ti elevamos, Senhor, nossa prece de gratidão. Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos aos nossos devedores. E não nos deixes, Pai, cair nas tentações, livra-nos de todos os males, pois Teu é o reino, é o poder, é a glória para sempre. Que assim seja. Em nome de Deus, de Jesus, da cúpula espiritual do Círculo da Luz, nós agradecemos a proteção e damos